Galera aqui do canal, hoje eu vou mostrar aqui a vocês minha operação de hoje, sexta-feira, dia 6 do 5 no Shell SD, que quando ela andou mais ou menos 4 vezes meu risco, 4x1. Vamos lá. Esse contexto envolve muito mais estruturas de Wyckoff, contexto de Wyckoff alinhado com CMC, né? Aumentando um time maior no gráfico, teve um gráfico maior, H1. A gente vê esses topos nivelados. Ó, um topo, dois topos, três topos, quatro, cinco topos. Esses topos nivelados geram liquidez aqui em cima. Isso é bom. Com essa liquidez aqui em cima gerada, o mercado tende a ir capturar. E quando ele nivela os topos assim, ó, quando ele consolida, anda de lado fazendo a estrutura de Wyckoff antes de mitigar a liquidez, buscar liquidez, torna-se um fator muito importante para a análise. E quando ele vai capturar a liquidez, chega na liquidez, ele começa a andar de lado, fazer uma estrutura de Wyckoff, que eu vou até desenhar aqui para poder explicar melhor a estruturinha, onde você pode ver que a partir daqui, da fase A até a fase D, né? A fase C, que anda em diante, onde ele anda de lado, o preço, os candles ficam mais na parte de baixo do que na parte de cima. Vou trazer para cá. Você traça aqui para ficar mais nítido, né? Aqui, ó. Aqui. Tá vendo que isso aqui mostra uma fraqueza na demanda. Aqui uma fraqueza na demanda, que a oferta está bastante forte nessa região. Então, já é uma confluência a mais, né? O contexto se juntando com o outro. Captura de liquidez do topo, que é do boss, que a gente vê no SMS, o boss e os topos nivelados, e as estruturas de Wyckoff. Aí quando o mercado vem capturar essa liquidez, ele captura e cai de forma agressiva. Candles cheios, cai forte, não, não enrola muito como ele está enrolando para subir, cai forte. Quando ele cai forte e captura essa liquidez, ele gera um order block muito forte. Ó, ineficiências que são esse FVG, essas lacunas que são deixadas pelo preço, mostrando a agressividade dos vendedores, torna muito interessante. E com isso em mente, o que é que o mercado fez? Ficou ainda andando de forma lateral aqui, começou a andar novamente de forma lateral. Aqui é a distribuição de Wyckoff e aqui é a redistribuição, que é quando o preço vai querer fazer isso aqui, ó, possivelmente fazer esse movimento de 1, 2, 3, entendeu? Que é o boss, a inversão de fluxo. O mercado vem numa tendência de alta, faz esse movimento de 1, 2, 3 que se torna a inversão de fluxo, que já é um contexto do SMC, que já vem se confluenciando com topos nivelados, distribuição de Wyckoff, SMC e redistribuição de Wyckoff. Agora nós só esperar o que? O mercado ir lá testar o order block, capturar a liquidez acima desses topos nivelados. São topos muito bons. Quando ele captura essa liquidez, ele faz um ponto de entrada muito top, que se chama troca de polaridade. Troca de polaridade, né? Que é quando o mercado vem, tendência de alta, candle de alta, e gera o gatilho de entrada, que no meu caso aqui é o boss fake.
o choque fake, né? O boss legítimo, que é o que o boss é quando ele faz. Isso é o boss normal. E isso aqui, ó, quando ele faz isso aqui, é o boss tradicional. Aqui, ó, vou deixar até aqui, boss. Tá vendo? Aqui é o boss tradicional. E o boss legítimo seria esse aqui, ó, que ele faz. Dois, faz um fundo, depois quebra o topo e ele quebra o fundo novamente. Isso aqui, se em primeira, olhando por vista assim, aparentemente vai se tornar um choque, né? Porque ele quebra o fundo, ele tende a vir aqui, mas não, ele rompe com força para cima. Então aqui, ó, é o boss legítimo, boss legítimo, boss legítimo. E esse fundo aqui é mais fácil de ser rompido do que esse aqui, que aqui vai se tornar uma forte zona. Que ele vem, ó, captura liquidez do topo, ele vem captura liquidez do fundo, depois captura liquidez do topo e explode. Aí aqui ele fez o boss legítimo, que é meu ponto de entrada, o gatilho, mas só que em uma região nada a ver. Um boss de compra aqui, um gatilho de compra, só que o contexto todo está na venda. Vamos lá recapitular. Topos nivelados, em cima de uma distribuição de Wyckoff, pegando aqui no order block da distribuição de Wyckoff, redistribuir uma possível redistribuição de Wyckoff, que aqui tem mais furadas na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima. Aqui a gente só vê uma rompida só. Aqui a gente vê, ó, uma, duas, já vem mostrando uma fraqueza isso na demanda e onde se demonstra que a oferta está presente. Nisso, aqui eu vou dar a explicação, ele rompe forte. Quando ele rompe, a gente já tem a possibilidade de venda, devido ao contexto. E lembrando, isso aqui em qualquer parte do gráfico não costuma fazer muito bem. O que importa é o contexto por detrás da operação. Stop em cima daqui, posso surfar no mínimo 3 para 1, que é o ponto de entrada. E vamos botar aqui, pronto. Pego no order block de SMC order block, capturando liquidez. E esse order block foi feito na captura de liquidez de topo de nivelado lá de trás, de topos nivelados de uma estrutura de possível estrutura de distribuição de Wyckoff, rompeu com o candle cheio. Então um order block forte, não é qualquer order block. E antes dele mitigar o order block, fez uma estrutura de Wyckoff, gerou liquidez aqui em cima, testou, rompeu o boss fake, não o boss fake não, o choque fake, né, que é o boss legítimo. Tem a venda aqui, quando ele, pronto, aqui, deixa eu até apagar aqui. Quando ele rompe com esse candle aqui, ó, esse candle aqui o circular, já pode tacar a venda aqui. Foi o que eu fiz, coloquei minha posição de venda aqui, estava aqui em cima, surfei o movimento de baixo. Aqui está o choque fake, né? Ele faz assim, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rompeu o fundo, subiu forte, aí ele rompe. Já demonstrando que fraqueza na demanda. Porque o choque seria o que ele faz? 1, 2, 3, rompe, segura aqui e cai. Isso é o choque. Aqui embaixo, ó, seria o choque. Aqui seria o boss. 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 E esse aqui ó, o boss. A quebra de estrutura, isso aqui.
O choque é uma quebra de estrutura, o boss é uma quebra de estrutura. O boss legítimo é outra quebra de estrutura. Que ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui é o boss. Cadê? Boss. Boss legítimo. Boss legítimo. E a troca de polaridade. O meu gatilho de entrada sempre foi o boss legítimo. Quando ele troca a polaridade, ele tem uma venda nessa região. Stop assim. Entrada aqui, próximo papo, no mínimo 3 vezes o risco. Esse foi o contexto da minha operação no Shao SD, no ouro. Andou bem esse trade, um trade de alto potencial, onde 80% de chance de você ver isso aqui, de 10 entradas, 8 isso aqui com certeza vão dar certo. E levando sempre em consideração o gerenciamento de risco. Entrada aqui, ó, stop acima, 700 pontos, muito, um stop normal com o SD, 4 vezes o meu risco. Galera, no meio da gravação, esqueci de falar, vou deixar o print aqui do resultado da operação. Peguei na conta que eu tenho, vou deixar aí o print. Siga para mais e acompanhe que vai sair vídeo toda semana sobre contextos de trades. Tamo junto.